Bom, então começando aqui, né, a proposta hoje é conversar um pouco sobre as famílias homoafetivas e apresentar para vocês este que é meu primeiro livro, que é o Minha Família é uma Festa, que conta a história do Pedrinho, que é uma criança de 4 anos e que tem 2 pais. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Baptista, sou terapeuta de família e casal, sou sexólogo, formado pela USP, sou mestre na área de saúde mental na adolescência, pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e sou membro também da Associação Brasileira de Terapia Familiar e da Associação Paulista de Terapia Familiar, que inclusive estão apoiando esse evento, e sou diretor da Escola dos Afetos. A Escola dos Afetos é uma escola de aprimoramento profissional, que tem vários cursos voltados para profissionais da educação e da saúde. No final da apresentação, vou passar para vocês também as redes sociais da escola, para vocês acompanharem aí os próximos eventos. E a proposta, então, é que a gente possa conversar sobre essas famílias, né? Famílias que, de um tempo para cá, começaram a se tornar mais visíveis na nossa sociedade, né? E é sobre elas que a gente vai conversar. Lembrando que, embora o livro trate de uma família homoafetiva masculina, quando a gente fala em famílias homoafetivas, nós estamos falando de famílias homoafetivas de casais homoafetivos masculinos e de casais homoafetivos femininos também, tá bom? Bom, então para começar a nossa apresentação, queria contar um pouco para vocês como que a gente chegou até essa ideia do livro, né? Esse livro ele faz parte de uma coleção que se chama Coleção Outras Vozes, que é publicado pela Saíra Editorial. Essa coleção, ela surgiu a partir de uma ideia, junto com as autoras dos outros 2 livros, que é a Roselaine Pontes e a Maura Dias, que também são professoras como eu, e nós, um dia numa conversa, pensamos em começar a colaborar com a formação de professores, com uma escola que possa olhar para todas as crianças e adolescentes, independente de qualquer questão, e a partir disso surgiu então esse projeto que é o Outras Vozes. E junto desse projeto, além desses 3 livros infantis, nós temos um livro do professor, um livro voltado para profissionais da educação, que ainda está em processo de escrita, né, e que ainda esse ano a gente vai lançar, e eu conto, agora que eu já tenho o contato de vocês, o e-mail, eu envio para vocês as novidades de lançamento desse outro livro. Então, até agora, a gente tem esses 3 livros que fazem parte da coleção Outras Vozes. Por que Outras Vozes? Né, nós escolhemos esse nome, eu e minhas 2 parceiras, porque existem vozes que são escutadas na escola com muita frequência e que são valorizadas, mas existem outras vozes que, por vezes, nós não escutamos. Nós, alunos, né, todos nós já tivemos provavelmente a oportunidade de passar pela escola como alunos, e aqueles que são profissionais da educação, professores, gestores escolares, psicólogos escolares. Existem vozes na escola que não são escutadas com frequência. Então, a nossa ideia com essa coleção é poder oferecer uma escuta, um acolhimento a essas outras vozes. Que vozes são essas? Vozes de crianças e adolescentes negros e negras, vozes de crianças e adolescentes do gênero feminino, as mulheres, vozes de crianças e adolescentes com alguma necessidade educacional especial, então crianças que são surdas, cegas, crianças autistas, crianças com síndrome de Down, crianças com algum tipo de deficiência física, e também crianças e adolescentes ou que são LGBTs, né, ou que são filhos e filhas de LGBTs. Além dessas crianças, também tem as crianças periféricas, crianças pobres, e também as crianças e adolescentes com algum tipo de transtorno mental. Então, todas essas crianças e adolescentes, elas
não são escutadas com frequência na escola. Então, o propósito dessa nossa coleção é justamente oferecer um espaço de escuta, uma mobilização para que os profissionais, para que as famílias e também para que outras crianças e adolescentes possam escutar essas outras vozes que não são escutadas na escola. Então, faz parte dessa coleção esse livro, que é o Tudo Bem Não Ser Igual, Cada Um é Único, especial, que é da Rose. A Rose, inclusive, está aí junto com a gente aqui nessa palestra, sempre me apoiando em todos os projetos. Esse livro fala sobre crianças... Na verdade, ele é representado por animais, né? Então, existem alguns animais que têm aí algumas questões no seu corpo, como um tubarão que teve um corte numa das suas nadadeiras com pesca por arpão, né? Então, tem aí uma questão de autoestima, né? A proposta é trabalhar essa questão da autoestima com as crianças. Aí tem esse outro livro que é A Festa Inventada da Luara, né? Que é uma menina negra e que tem aí uma série de questões e que o livro pretende tratar a naturalização, né, da cor de pele, das questões raciais na escola. E tem o terceiro livro que foi lançado, que é o livro que a gente vai falar hoje, que é o meu, que é o Minha Família é uma Festa. Então, todos esses livros estão disponíveis em 2 sites. No site da Amazon, então é só você digitar lá o nome do livro e você tem, aparece lá para você o link de compra, ou no site da Saíra Editorial, saíraeditorial, tudo junto, .com.br. Lá você pode comprar qualquer um desses 3 livros. Bom, agora a gente falando um pouco mais sobre o tema de hoje, né, que são as famílias homoafetivas. Então, queria começar aqui com um aspecto mais histórico, né, de como essas famílias foram se tornando visíveis na nossa sociedade. A gente sabe que essas famílias sempre existiram, mas há pouco tempo atrás, há 30, 40 anos atrás, ou até menos talvez, essas famílias eram invisibilizadas, né? A gente não via famílias homoafetivas circulando na rua, pelo menos de maneira pública, ou com fotos em redes sociais, por exemplo, né? Então, só para a gente entender um pouco como que isso tudo surgiu. Até a primeira metade do século XX, século passado, havia na nossa sociedade um único modelo de família que era aceito pela maioria das pessoas, que era a família nuclear. Quem é a família nuclear? É aquela família composta por pais heterossexuais e pelos seus filhos. Então, pai, mãe e filhos. Essa é a composição da família nuclear. Porém, houve um evento na década de 60 que a gente chama de revolução sexual. A revolução sexual, ela deu visibilidade para uma série de outras possibilidades de vivenciar a nossa sexualidade e de composição das famílias. O que foi a revolução sexual? A revolução sexual acontece mais especificamente em 1962, que é quando surge a pílula anticoncepcional. Então, até aquele momento, a sexualidade feminina, ela tinha uma única função na sociedade. A função da mulher, com o seu corpo e com a sua sexualidade, era reproduzir, era procriar. A partir do momento em que é criado um medicamento para que a mulher possa ter relação sexual sem necessariamente procriar, sem necessariamente engravidar, a sexualidade feminina passa a ter um novo significado. Ou seja, neste momento, com um novo significado para a sexualidade feminina, a mulher, de algum modo, é autorizada entre aspas, socialmente e também pela medicina, pela ciência, a ter relação sexual com finalidade de prazer. Não é só para procriação. Então, na medida em que a gente vê que há um descolamento, né, uma desvinculação da relação sexual com a procriação, então outros casais que não têm capacidade reprodutiva, como 2 homens ou 2 mulheres, também podem ter relação sexual e também podem ter prazer. Ou seja,
o sexo passa a ter um outro significado. Ele não é só a partir deste momento para procriação, ele é para prazer também. Com isso, começam a surgir outras possibilidades de família, como as famílias homoafetivas, porque as relações sexuais passam a ter novos significados. E a partir desse marco, junto disso, a gente deve lembrar também das revoluções feministas que ocorreram também nessa época, entre as décadas de 50 e 60, que também favoreceram uma série de avanços para as novas famílias, né? E então, a partir desta época, que a gente chama de revolução sexual, começa a haver uma maior visibilidade e luta por direitos de outros modelos de família que não só a família nuclear heterossexual. Então, mais recentemente, já no século XXI, essas famílias começam, né, e outros movimentos começam a lutar por direitos, para que sejam reconhecidos também como famílias e para que sejam reconhecidos, assim como são reconhecidas todas as outras famílias que a gente via até pouco tempo atrás como sendo únicas. Aí, em 2011, o STF ele julga e autoriza a união estável por casais homoafetivos. E em 2013, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, ele legaliza, ele traz uma normativa, né, porque na verdade o casamento homoafetivo não é lei, mas ele traz uma normativa que autoriza pessoas, casais homoafetivos a se casarem no civil e também a adotarem filhos, porque o STF, em 2013, tem uma compreensão de que estas famílias são famílias como qualquer outra. Sendo famílias, podem adotar crianças ou adolescentes. Aí, como se dá a constituição e a dinâmica das famílias homoafetivas? Existe uma série de crenças disseminadas pela maior parte das pessoas, falando sobre, trazendo críticas a respeito da união homoafetiva. Principalmente, as críticas são maiores quando envolve a adoção de crianças. E a gente vai falar sobre a adoção mais especificamente já já. Então, como que essas famílias homoafetivas, não só as homoafetivas, as heteroafetivas também, mas como que as famílias, em geral, se unem? Se unem, em geral, através da união afetiva ou sexual dos casais, né? Então, os casais se conhecem, passam a compartilhar aí planos e projetos em comum e se interessam por se aproximar cada vez mais, e nisso decidem se casar formalmente, ou morar juntos, ou ter uma união estável. Em alguns casos, esse vínculo é ocorrido através da paixão, através do apaixonamento, através do match, como é dito hoje, né, nos aplicativos. Em outros casos, as pessoas têm relações sexuais que a princípio seriam aí com uma proposta de uma relação sexual eventual, mas que a partir desse momento surge aí, começa a haver um sentimento, começa a haver uma proximidade, e essas pessoas então decidem compartilhar uma vida em conjunto. E lembrando que hoje a gente não fala somente em relação a dois, porque existem também o poliamor, que são as pessoas que têm relações afetivas com mais de duas pessoas, né? Com 3, 4, enfim. Então, essas pessoas se unem de maneira, através de vínculos afetivos ou sexuais, e decidem compor uma família. Aí é interessante, porque os casais homoafetivos têm uma particularidade. Porque na nossa cultura,
embora isso já tenha mudado bastante, mas em geral, existe por parte da maioria das famílias uma expectativa de que os seus filhos e filhas se casem e tenham também outros filhos e filhas, né? Os pais constroem uma série de expectativas para os seus filhos. E nisso, o que acontece? Muitos pais que têm filhos e filhas heterossexuais, eles idealizam para que esses filhos e filhas se casem, formem famílias. Só que quando esses pais têm filhos homoafetivos, eles já começam a lidar com uma série de conflitos e muitas vezes não idealizam para esses filhos casamento. Até porque se os filhos se casarem ou decidirem ter filhos também, quando são homoafetivos, esses pais terão que romper com uma série de preconceitos, de padrões, e muitas vezes eles não estão prontos. Então, o que acontece? Enquanto que há quase que uma imposição para que filhos heterossexuais se casem para corresponder às expectativas dos seus pais, quando os pais descobrem que os filhos são homoafetivos, eles começam a rever esses conceitos e já não há uma obrigatoriedade ou uma exigência que esses filhos se casem e que tenham filhos, né? Então, o que acontece? O casamento e a parentalidade, né, o desejo de ter filhos ou ter filhos efetivamente, para casais homoafetivos, acaba se tornando opcional, né? Por quê? Porque as famílias não exigem desses casais em geral, né? A gente sabe que a gente fala de famílias no plural porque não existe uma só. Mas, em geral, as famílias não exigem que esses casais se casem ou que tenham filhos. Aí, com isso, existe uma maior autonomia com relação à família de origem. Quem é a família de origem? Os nossos pais. O que acontece? Quando nós crescemos, convivendo com nossos pais, ou com os nossos avós, ou com as pessoas que nos criaram, que nos educaram, a gente começa a aprender uma série de coisas. A gente começa a aprender uma série de padrões de comportamento. E a gente tem grande chance de, quando adulto, reproduzir esses padrões de comportamento na nossa vida. Inclusive, quando a gente cria os nossos filhos, para quem já tem filhos, ou quando a gente está nos nossos relacionamentos afetivos, com frequência a gente repete aquilo que a gente aprendeu com a nossa família de origem. Então, às vezes, a gente está fazendo coisas que o nosso pai ou a nossa mãe fazia e que a gente, às vezes, até criticava. Essa repetição de modelo, que a gente chama de intergeracionalidade, quando a gente fala de um casal homoafetivo, não existe necessariamente uma regra ou como um padrão tão rígido para que repita esse modelo, né? Porque, em geral, o que vai acontecer? Mulheres escolhem, em geral, quando eu digo em geral, é porque não é sempre assim, tá? Mulheres geralmente escolhem homens parecidos com seus pais e homens, em geral, escolhem mulheres parecidas com as suas mães. Mas se a gente está falando de um casal homoafetivo, esses casais eles têm maior possibilidade de circular entre esses papéis, né? Então, não existe necessariamente uma repetição direta, como existe com mais facilidade em casais heterossexuais, né? Então, quando a gente fala de dois pais ou duas mães, eles terão ali padrões que não são tão rígidos, padrões de masculino e feminino e padrões de paternidade e maternidade. Ou seja, há uma maior liberdade no exercício desses papéis familiares. Enquanto que um casal heterossexual, por exemplo, o homem fala: olha, eu aprendi na minha família que quem troca a fralda do bebê é a mãe e que quem compra a fralda é o pai. Se a gente vê esses padrões mais rígidos em casais heterossexuais, quando a gente vê dois homens ou duas mulheres que decidem ter um filho, não existe necessariamente essa obrigatoriedade. Por quê?
não é um homem, uma mulher que tem aquela visão de que deve repetir o padrão aprendido na sua família. Então, com isso, esses papéis de gênero, o que é papel de gênero? Aquilo que é convencionado como coisa de homem, coisa de mulher. Esses papéis de gênero, eles são mais fluidos. Então, esses casais homoafetivos, eles podem escolher quem compra a fralda, quem paga a fralda, quem troca a fralda, eles podem eventualmente combinar ou até fazer de maneira em que cada um troca num dia ou num horário. Então, há uma maior liberdade para esses casais. Eles não ficam tão presos aos padrões familiares. Aí, a gente falando um pouco agora sobre essa questão da constituição emocional e psicológica de filhos e filhas de casais homoafetivos. Existe uma crença de que filhos e filhas de casais homoafetivos teriam mais comprometimento na sua constituição emocional e psicológica, estariam mais propensos a desenvolver transtornos mentais ou a ter conflitos, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Então, essa é uma questão, é uma pergunta. Aí eu queria aproveitar e perguntar para vocês: tem alguém aqui que conhece, ou que é mãe e pai, ou que conhece alguma criança que é filho ou filha de casal homoafetivo? Se alguém aqui conhecer, eu queria que vocês pudessem aí abrir o microfone e compartilhar com a gente essa experiência, como que tem sido, o que vocês percebem, se percebem alguma coisa de diferente com relação às crianças que são criadas por casais heterossexuais. Alguém tem uma experiência dessa para compartilhar com a gente? Fiquem à vontade. Sim, não, ou se tiver algum profissional que atue com famílias homoafetivas e que tenha vivido essa experiência. Tem uma mensagem aqui, deixa eu ver. A Letícia falando que não conhece, o Carlos também não. Olha que interessante a gente pensar nisso, né? Aqui a gente está num grupo de 40 pessoas e me parece... Ah, o José conhece. Você quer compartilhar com a gente, José? A Anaís, acho que sinalizou aí também, talvez conheça. Vocês querem compartilhar, contar um pouquinho para a gente como que vocês observam essa composição familiar? Então, bom, boa tarde, né, para todos. Boa tarde. O meu convívio, porque eu me tornei pai efetivo há um tempo atrás, né, de duas crianças, e logo em seguida eles foram adotados por um casal homoafetivo. Uhum. Então, e foi interessante porque, além dessa adoção, a gente tem ainda a oportunidade de conviver com eles e saber exatamente como é que eles lidam, como é que eles estão trabalhando exatamente com isso, né? Uhum. Então, é bem isso que você estava mencionando mesmo. Então, essa diferença, ou essa clareza, né, de papéis, papel de mãe, papel de pai, papel de mãe, papel de pai, isso numa relação homoafetiva, isso deixa de ter qualquer sentido, porque vai muito de acordo com a necessidade daquele momento, né? Quem está mais próximo e obviamente que a criança, como toda, né? Ela vai se dirigir, ela vai usar de todos os poderes dela, exatamente. Olha, nesse momento eu vou recorrer a fulano porque é onde ele vai ter mais, né? Uhum. Vantagens, né? Então, e a criança vai percebendo isso. Mas eu vejo que é exatamente isso, né? Bem diferente de uma família heteroafetiva, que tem bem isso, né? Isso aqui eu vou pedir para minha mãe, porque a minha mãe é que faz. Não, isso aqui eu vou pedir para meu pai, porque meu pai é que faz, né? Então, mesmo já tendo quebrado algumas regras aí,
eu vejo que esse padrão ainda se repete muito na família na heteroafetiva. Agora, Sim. na homoafetiva, isso já fica bem diluído. Ah, legal. Valeu aí por compartilhar a sua experiência. A Anaísa, acho que sinalizou, você tem alguma experiência para compartilhar, Anaísa? Não? Bom, então, É, Ah, tá, pode perdão, falar. desculpa, eu estava vendo aqui onde que eu tirava do modo mudo. Ah, não, imagina. Boa tarde, né? Então, assim, eu não sou muito próxima da filha, né? Que, assim, trata-se de uma menina de 11 anos, né? Que ela é filha de dois gays, né? Porque, assim, a mãe, ela é gay, mas ela queria ter esse filho, né? Uhum. E o pai também. E aí ambos hoje em dia têm vínculos, né, com, né, outros e tal, né? E aí, assim, né, o que que ele me conta, né? Assim, o pai, né? E Uhum. aí ele conta, né, assim, algo muito válido, né, que para ela, né, essa constituição, né, assim, né, de ter pais, né, que criam vínculos dessa forma, para ela é uma coisa muito naturalizada, Uhum. né, o que é muito bom, né, porque, assim, traz, assim, né, para gente pensar, né, o quanto que quando você coloca essa igualdade desde cedo, né? O quanto que esses filhos crescem, né? Com um ponto de vista aí sem tantos preconceitos como nós vemos hoje em dia, né? Por ser aí algo novo e tal. E aí ele traz isso assim, né? De uma forma muito clara, tá? Assim, ele conta, né? Que Uhum. ela tem, né? No caso esses vínculos, né, já assim, desde muito cedo, né, desde quando ela veio ao mundo e o quanto que ela é respeitosa com essas, né, com Uhum. essas várias formas aí que nós temos hoje, né, de fazer laços e vínculos, né, e assim, né, sobre esse ponto de vista do desenvolvimento dela, assim, é tudo muito, né, assim, né, não tem nada assim que você olhe e pense, ah, né, isso faz mal, né, isso não Uhum. é algo bom aí para ela, né, muito pelo contrário, tá? Então, assim, eu não tenho vínculo com ela, né, de uma forma tão próxima assim. A forma como ela Uhum. faz os vínculos dentro aí do que contam é uma forma assim muito bonita, até porque agrega toda essa diversidade, né? Ah, Que é um legal. grande ponto aí de todo esse tema aí nosso. Seria isso, Sim, então. muito legal. Deixa eu te falar, só para ver se eu entendi. Era um casal heterossexual e que ele é gay e ela é lésbica e tiveram um filho, é isso? Isso, quiseram ter, né, essa Sim. filha juntas, né? Era mais ela, aí ele também quis, né? E aí hoje, né, eles têm esse laço, assim, né, que são muito próximos, tá? Mas hoje em dia eles têm outras pessoas, né? Nossa, que legal. Outros Olha, parceiros. Sim, sim. um outro modelo Convivem de muitíssimo família. bem. Que Uhum, bacana. exatamente. Muito legal. Valeu por compartilhar sua experiência. Ok. Aí o Gabriel está trazendo uma questão aqui no chat, super interessante. Ele está dizendo assim: posso estar errado, mas o próprio Freud já citava que, mesmo em famílias hétero, a criança não necessariamente enxergava o pai dentro do papel masculino e a mãe no papel feminino. Sim, isso faz sentido,
né? A psicanálise traz mesmo essa questão de que para a criança, ela escolhe aquele papel de maior autoridade, que socialmente a gente chama de pai, mas que não necessariamente é assim, e aquele papel de maior afeto, que socialmente é chamado de mãe. Só que o que acontece? Como a gente tem algumas imposições sociais e alguns modelos muito rígidos de padrão social, culturalmente, o papel de autoridade é do homem e o papel de maior afeto é da mulher. Então, mesmo que a criança ela tenha mais liberdade para escolher e ela faz isso, se existe ali naquela família uma rigidez nesses papéis, acaba influenciando no desenvolvimento da criança. Então, a criança, em algum momento, ela vai ter essa tendência a olhar para um com maior relação de autoridade ou de medo, ou enfim, e um outro com maior afeto. E a gente sabe que existem casais heterossexuais. Eu tenho amigos e amigas que são casados, que são heterossexuais, e que fazem essa inversão desse modelo social, né? Em que a mulher é quem trabalha e sustenta financeiramente a casa, o marido fica em casa cuidando da família, da casa e das crianças, e que vivem super bem também. Isso é muito legal. Mas faz sentido, sim, isso que você falou, Gabriel. A Claudine, que legal, Claudine, que você está aqui. Está pedindo desculpa por conta da conexão. Aí ela diz assim, mas eu fico pensando que casais homoafetivos carregam consigo o modo como foram educados. Também, tanto que relações homoafetivas enfrentam comportamentos machistas, racistas, sexistas, etc. Então, esses comportamentos se revelam mais nas relações com os filhos, ou estou enganada? Sim, faz sentido isso que você falou. Mesmo havendo, como eu falei, há uma liberdade maior das famílias homoafetivas, porque elas não ficam presas nessa imposição social e na expectativa da sua família de origem. Os pais não exigem, em geral, casais homoafetivos não estão tão próximos da família ao ponto do pai e da mãe ficar lá a todo momento se influenciando na criação dos filhos, entende? É nesse sentido que eu digo. Mas existem alguns padrões que são inconscientes. Então, não é que necessariamente essas pessoas não vão ter não vão seguir necessariamente nenhum padrão da família de origem. Vão seguir sim, porque tem alguns padrões que são inconscientes, mas que elas têm maior liberdade na sua composição familiar, tá bom? Aí, dando sequência aqui, tem um estudo que foi feito em vários países com crianças filhas de casais homoafetivos. No Brasil, os estudos começam a ser feitos agora, porque só em 2013, como eu falei, foi autorizada a adoção de crianças homoafetivas por casais homoafetivos, aliás, de crianças por casais homoafetivos. Então, como é bastante recente, ainda não é possível fazer estudos para compreender qual que é a constituição emocional dessas crianças, né? Porque é tudo muito recente no Brasil. Mas foram feitos estudos já no mundo, com países em que a adoção por casais homoafetivos já ocorre há alguns anos. E nesses países, os autores do artigo perceberam que não há uma diferença com relação ao desenvolvimento psicossocial e nem o funcionamento cognitivo dessas crianças e de adolescentes quando comparadas a filhos de casais heterossexuais. Mas olha que interessante, eu achei fantástico esse dado. A segurança de vinculação, quer dizer, o quanto essas crianças se sentem seguras nestas famílias com vínculo que é estabelecido. Nesse estudo, foi observado que filhos de casais homoafetivos têm maior segurança dos vínculos construídos com seus pais se comparados a filhos de casais heteroafetivos. Ou seja, filhos de casais homoafetivos se sentem mais seguros com seus pais ou com as suas mães.
Eu achei muito interessante esse dado porque vai contra a essa crença que a gente tem na nossa sociedade, né? Bem bacana esse dado. Aí tem mais uma parte aqui do estudo que mostra o seguinte: os professores, quando foram perguntados, professores de crianças e adolescentes cujos pais são homoafetivos, eles não perceberam nenhuma diferença significativa no comportamento dessas crianças quando comparada a crianças filhos de casais heterossexuais. Então, para os professores em sala de aula também não há diferença. Aí, quando foram perguntado para as crianças e para os adolescentes, né, filhos de casais homoafetivos, essas crianças, elas relatam que não percebem diferença com relação à hiperatividade, a sintomas emocionais, a problemas de comportamento e nem a questão de autoconceito e nem de autoestima. Tem duas questões aqui no chat, vamos ver. A Rose está dizendo assim: como professora, posso afirmar que esse dado de segurança de vinculação terá forte impacto positivo também na aprendizagem dessas crianças e, claro, no seu desenvolvimento. Rose, aproveitando, a Rose, que mandou aqui essa contribuição, é uma das autoras da nossa coleção Outras Vozes. Rose, conta um pouquinho para a gente sobre isso, de que forma que essa segurança na vinculação pode impactar no desenvolvimento das crianças? Oi, gente, boa tarde, Fernando. Não estava esperando por isso, Fernando, mas já que você me deu a palavra... Mas eu sei que você sempre está preparada. Então, vou falar muito rápido, porque a gente quer mesmo te ouvir e prestigiar o lançamento do seu livro. Mas eu acho que esse é um ponto que eu desconhecia, eu não sabia dessa pesquisa, e para mim faz muito sentido, porque eu que trabalho com criança, desenvolvimento e aprendizagem, vejo, não só na parte prática, mas também com muito estudo que eu tenho acompanhado, que esse tipo de vínculo ele vai ter um impacto assim fundamental para a aprendizagem da criança, porque não só o vínculo que essa criança estabelece com seu professor, mas ela tem que ter um porto seguro dentro de casa, uma segurança, um conforto, para que as suas funções cognitivas sejam desenvolvidas de forma adequada. Então, isso para mim é um ponto que resolve muitas críticas que a gente ouve em relação a filhos de casais homoafetivos. Isso para mim já fecharia tudo, sabe? Sim. Então é fundamental, e você falou muito de autoconceito e autoestima, né, que são dois conceitos que eu trabalho muito no outro livro, né, que fala sobre como que a criança se percebe, como que ela constrói a sua identidade. Então isso é fundamental. Acho que essa pesquisa aí traz para a gente muita luz, para a gente pensar na felicidade dessas crianças, porque desenvolvimento e aprendizagem é isso. A gente tem que estar pleno e feliz para poder se desenvolver e aprender. E para mim é Legal. isso. Obrigada. Valeu pela contribuição. Aí, esse estudo que é desses autores aqui, Gatto e Fontaine, que foi feito em 2011, é um estudo que foi realizado, eles fizeram um levantamento de todos os estudos que foram realizados nesses países aqui, né, que são países que já vivem essa experiência já há algum tempo. Aí, agora que a gente falou um pouco sobre as famílias, eu vou contar para vocês um pouco sobre o nosso livro. Então, Minha Família é uma Festa foi lançado agora em janeiro. Hoje a gente está fazendo o lançamento oficial dele, né? O texto foi escrito por mim e as ilustrações foram feitas por Remo Marini, né? E que inclusive ficaram lindas as ilustrações. Aí esse livro, ele conta a história do Pedrinho. Pedrinho é uma criança de 4 anos e o Pedrinho narra essa história, né, na primeira pessoa. O Pedrinho foi adotado por um casal homoafetivo masculino, que é o Bruno e o Henrique. E essa história que o Pedrinho narra é quando ele vai para a sua primeira festa na escola. Então, é quando seus amiguinhos da escola, que são o Enzo e a Marcela, são outros personagens do livro,
O Pedrinho ele vai contar como foi levar a sua família na festa da escola e como que os seus amigos reagiram ao fato dele ter 2 pais, dele não ter uma mãe. Então ele vai contando sobre como foi essa experiência do contato da sua escola com a sua família. Então a história do livro tem essa narrativa. Esses são os personagens do livro, né? São esses 5 personagens. Bruno e Henrique, que são os pais, Pedrinho, o personagem principal, e Marcela e Enzo, que são os amiguinhos do Pedrinho. Para quem que esse livro é destinado? Esse livro é destinado para famílias homoafetivas, masculinas e femininas, mas esse livro também é destinado para famílias com pais heterossexuais, justamente para que estas crianças que não têm contato com famílias homoafetivas possam ser mobilizadas e entenderem que essas famílias são tão legítimas quanto as outras, são tão saudáveis quanto as outras, né? Então, não é um livro exclusivo para famílias homoafetivas. É um livro que também pode ser adquirido, que também pode ser trabalhado com famílias heterossexuais. E é um livro também que pode ser trabalhado por famílias monoparentais. Famílias monoparentais são as famílias cujo pai ou mãe ou cuidador é apenas uma pessoa, né? A gente sabe que essas famílias estão em grande número no nosso país, principalmente as monoparentais femininas, né? Que são crianças criadas só pela mãe ou pela avó, enfim, por uma figura feminina. Estas famílias também podem ter acesso a essa obra e serem beneficiadas. Esse livro também é destinado para profissionais que trabalham com crianças no consultório, então psicólogos, canalistas, terapeutas que atendem crianças, tanto crianças filhas de casais homoafetivos, quanto crianças filhas de casais heterossexuais. Então, os profissionais da psicologia também podem ser beneficiados, profissionais da medicina, como pediatras, né? Enfim, profissionais que atuam na clínica com crianças e com famílias. E também para profissionais da educação, professores, professoras que atuam na educação infantil e no ensino fundamental 1, também podem adquirir esse livro para oferecer para suas crianças, principalmente quando tem crianças ali que são filhos de casais homoafetivos, né? Mas qualquer escola, qualquer professor, professora pode trabalhar esse livro na escola. Qual que é o objetivo do livro? O objetivo do livro é naturalizar essas famílias, né? Porque a gente sabe que as crianças não nascem preconceituosas. As crianças elas vão se tornando preconceituosas na medida em que tem contatos com a gente que é adulto, né? Então, quando a criança ouve comentários em casa, ela vai construindo esse preconceito, né? Na medida em que ela vai tendo contato com seus pais, ou com professores, ou com outros adultos, ou na mídia. Então, a criança ela vai se tornando preconceituosa, ela não nasce assim. Então, já que a criança não nasce preconceituosa, o nosso objetivo com esse livro é ajudar essas crianças a olharem para essas famílias com naturalidade, para que já na infância, já que o preconceito começa a aparecer lá na infância, para que a gente possa já mostrar para essas crianças uma outra forma de olhar para essas famílias que não com preconceito. Ah, tá, tinha uma mensagem aqui só sobre o microfone, beleza. Então, esse é o objetivo do livro, naturalizar essas famílias desde a infância, tá bom? Como que eu faço para comprar o livro? Para quem ainda não tem o livro ele está sendo vendido no site da Saíra Editorial. A Rose vai enviar aí para vocês o link para a compra do livro, para quem quiser comprar. E também no site da Amazon. São esses 2 sites que estão vendendo o livro. Ela já mandou, tá? Para quem quiser, só ir aí no chat, clicar no link,
que consegue comprar o livro. O livro está sendo vendido por R$ 29,00, mais o frete, que eu acho que deve sair em torno de R$ 7, R$ 8,00. Entrega em todo o Brasil, e esse é o valor atual, né, de fevereiro. No site da Amazon e no site da Saíra Editorial, vocês encontram também os outros 2 livros que fazem parte da nossa coleção Outras Vozes, que é o Tudo Bem Não Ser Igual e A Festa Inventada de Luara, tá bom? Aí, a gente tem ainda... Não vão embora, hein? Porque a gente ainda vai fazer o sorteio. Mas antes de partir para o sorteio, e eu também queria ouvir vocês, caso alguém tenha alguma outra pergunta, alguma outra questão que queira trazer aqui para o nosso bate-papo, eu queria agradecer aos institutos que colaboraram com a realização desse evento, né? Então, a Saíra Editorial, que é quem publicou os nossos livros, a coleção Outras Vozes, a Associação Brasileira de Terapia Familiar e a Associação Paulista de Terapia Familiar, que também estão apoiando esse evento, aqui essa nossa palestra de lançamento, ao Integra, que é o Núcleo Brasileiro de Desenvolvimento Humano. Eu sou professor do curso de formação em psicanálise do Integra, também está sempre nos apoiando. A Clínica Celebrar, que é uma clínica que fica aqui no Tatuapé, próximo a mim, onde a gente faz também vários eventos em conjunto, e a comunidade Reinventando a Educação, que é a CORE, que eu também tenho o prazer de trabalhar em conjunto com eles. A gente tem vários projetos aí em comum, né, trabalhando questões aí de habilidades e competências socioemocionais na adolescência e na infância, né? Então, a CORE também é uma das nossas parceiras. E eu queria agradecer também as minhas parceiras nesse projeto, que é a Maura e a Rose. A Maura, não sei se conseguiu, se ela está por aqui, se ela conseguiu participar. A Rose está, né? Já até conversou um pouco aí com a gente. Como eu falei, esse projeto nasceu numa parceria com essas 2 amigas, e que também são professoras, né? A Maura é professora do Instituto Federal do Instituto Federal de Campos do Jordão, é professora de matemática lá. E a Rose, ela já foi professora da FMU, já trabalhou também com educação infantil, é autora de materiais didáticos, já foi professora formadora da Nova Escola. Enfim, né, são 2 pessoas aí muito bacanas com quem eu tenho o prazer de compartilhar essa coleção Outras Vozes.